Olá, mulher linda! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui nesse podcast tão abençoado. Eu não sei se você sabe, mas esse é o último podcast de 2024. Isso mesmo. Mas eu quero te dizer que a nossa convidada é à altura, viu? Ela tem um testemunho poderoso e já eu vou apresentar a nossa convidada, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua casa, a sua família e edificar a sua vida. Para você que ainda não me conhece, de repente você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a pastora Daiane Soares e eu apresento esse programa, esse podcast Entre Amigas, que eu não sei se você percebeu, a gente ainda está em clima festivo por aqui. Isso mesmo, ainda estamos relembrando e ainda vivendo o nosso podcast, o último que nós apresentamos em comemoração a um ano. Eu fui a entrevistada, eu me senti assim muito honrada, e a minha Querinha, claro, ela foi aquela apresentadora à altura, nos divertimos muito, então por isso que nós estamos aqui ainda, ó, nesse cenário, com esse clima festivo, e é muito bom estar com você. Nós estamos aí próximo a terminar o mês de novembro e muito gratos a Deus pelo que Ele fez nesse um ano conosco. Eu tenho certeza que você de alguma forma foi impactada e foi abençoada. Se você aí quer contar algum testemunho, se você quer dizer alguma convidada que mais marcou você, eu sei que nós falamos sobre isso no pod passado, mas de repente você está aqui agora e quer compartilhar comigo, eu quero te conhecer. E também eu queria saber de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Você sabia que para nós isso é muito importante? Coloque aí qual a cidade, qual o estado ou qual igreja você é, qual ministério. Eu sei que nós não temos só a igreja ICB que está nos assistindo, existem outros ministérios ou outras pessoas também que são católicas, espíritas, estão ligadinhas conosco porque esse pod tem abençoado você. Gente, como eu disse, eu sempre estou muito feliz. Para mim, eu nunca vou me acostumar com esse pod, é sempre uma novidade. Todas as nossas convidadas, elas têm história de vida reais, ok? Não é nada fictício, não foi nada elaborado na mente delas. As perguntas aqui que eu faço para elas, elas nem sabem, porque realmente nós vamos a fundo, nós vamos perguntar essa história de vida delas, né? E como eu disse, a minha convidada, ela é muito especial, tem muita coisa para contar. Eu só preciso aqui mandar um beijo muito especial para os nossos apoiadores, a minha querida Maê, da Orion Tecnologia e Sistema Agrícolas. Um beijo para vocês da Orion. Personalize MP, que eu ganhei essa garrafa no último podcast e aí ela tá aqui comigo. Gente, olha que linda, é lançamento. E eu quero aproveitar também para dizer que o mês de dezembro já vai se iniciar e você que vai presentear alguém da sua família, né, ali o presente de Natal, um presente de Ano Novo ou alguém que faz aniversário em dezembro, gente, Personalize MP, não é só essa garrafa térmica que eles têm uma variedade de produtos, copos térmicos, canecas, squeeze, também chaveiro e tudo que você imaginar, a Pri e o Marcão, eles colocam em prática, ok? É só você entrar lá no Instagram deles, Personalize MP. Essa aqui já é minha, com a logo e com o meu nome. Eu tô super feliz. E se vocês sabem que as nossas convidadas também sempre ganham as nossas canecas. Então, Personalize MP, também Home Brasil Design, que sempre proporciona para nós esse cenário lindo. Use Closet, eu estou toda de Use Closet, eu estou com um look tão confortável. Depois eu vou tirar foto e vou mostrar para vocês lá no ICB Entre Amigas. A arquiteta Fernanda Martinelli, minha amiga querida, do Sorelli, gente, que sempre me deixa assim gata. Eu me sinto assim, eu entro lá assim, ó, e saio de lá assim, meu Deus, até minha postura muda quando eu vou lá. E a Mari é responsável pela minha make, pelo meu cabelo. Muito obrigada, Mari Désio. Também a Thaís Dutra Cakes. Gente, ela prepara cada doce gourmet, também bolos,
tudo para sua festa. De repente você tem um evento mais íntimo, algo menor, e você quer preparar algumas sobremesas para os seus convidados. A Thaís Dutra, ela vai poder assim abrir a sua mente, te mostrar a quantidade de doces que ela também pode te oferecer. É só você entrar no Instagram dela, Thaís com H, Dutra Cakes, e ali você vai conhecer o trabalho da Thaís e os nossos queridos Kleber e Andressa do Bom Gosto Salgados, que nós temos aqui também salgados lindos, e não é só bonito não, gente, que isso aqui não é coisa de cenário não, isso aqui é de verdade mesmo, a gente come tudo, tá? A minha convidada também vai comer, então o Bom Gosto Salgados e Sorvetes também está conosco nessa parceria linda. Como eu disse para vocês, esse é o nosso último podcast do ano de 2024 e tantas coisas nós vivemos juntas, e aí nós estávamos pensando, qual será a nossa convidada que vai fechar com chave de ouro esse ano de 2024 que para nós foi tão abençoador? Eu, pelo menos, fui muito abençoada. E aí, nós já tínhamos alguns nomes e esse nome foi muito cogitado. Ela não acredita, não, mas algumas pessoas na igreja, da liderança dela, chegavam em mim e falavam, pastora, vamos chamar essa mulher, ela tem um testemunho de transformação, de cura, tantas coisas já aconteceram na vida dela e eu queria conhecer um pouco mais. Falei, então agora chegou o momento de nós recebermos essa minha convidada, que é a minha amiga pessoal também, e é uma alegria ter você aqui com vocês, pastora Helenira Lê. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pastora. A mãozinha tá parecendo um picolé. Sim. Obrigada. É um prazer muito grande também estar aqui, né, participar desse programa. Já acompanhava desde o começo e para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Amém. Vai ser muito bom esse bate-papo e, acima de tudo, vai poder abençoar muitas mulheres. E vocês sabem que, assim, gente, a Lê, ela é um pouquinho tímida, coisinha assim, ela não gosta de aparecer, então estar aqui hoje para ela é um desafio. Sim. E aí eu falei pra Pri, você faz o convite para ler? E a Pri, já conhecendo a pastora dela também, que é a pastora Helenira, é pastora da liderança Rede Aliança, que a Pri faz parte. E aí a Pri não pegou ela sozinha para não correr o risco de dizer um não, ela pegou junto com um grupo de amigos e falou assim, gente, vocês estão olhando para a próxima entrevistada do Entre Amigas. Meu Deus. Ela deve ter desmaiado, o obreiro deve ter levantado ela. E aí ela teve que dizer sim no meio de todo mundo. Sim, mas estamos aqui, né? Estamos vencendo a timidez, o medo, né? Mas a gente vai... É por uma causa maior, né? Exatamente, uma causa maiar. Agora, deixa eu te falar, eu sempre dou oportunidade aqui de vocês mandarem um beijo para a família, para o maridão, para as filhotas que com certeza estão babando agora e realmente precisam fazer isso porque é uma mãe maravilhosa, uma esposa exemplar, mulher de Deus. E eu sei que não só o Juninho e como as meninas, mas também você tem a sua família assistindo, seus amigos. Olha para essa câmera aqui e manda um beijo para quem você quiser agora. Fica à vontade. Então, eu queria mandar um beijo primeiro para o meu esposo, meu impulsionador, isso aí, encorajador, né? Agradecer por tudo que ele faz por mim, por nossa família. Mandar um beijo para Emanuele, para Helena, minhas filhas, e para toda a minha família, para minha mãe também, que é uma rede de apoio para mim gigantesca, para minha sogra, meu sogro, para todo mundo da minha família. Muito obrigada. Para nossa rede. Para nossa rede. Verdade. Para todo mundo. Para os nossos amigos, né? Para todo mundo. Um beijo para vocês. O fã-clube é grande, viu, gente? Ah, meu Deus. Ela é muito amada, ela é muito querida por todos. E quando eu falei para vocês que ela é uma amiga pessoal, é porque eu pude acompanhar a chegada da Lê na igreja. Sim, né, Lê? Desde o começo. A passagem dela pelo encontro com o amor de Deus, depois ser conduzida ao batismo. Sim. Tantas coisas. Aqui a gente tem o trilho do crescimento, né? O trilho do salvo vencedor. E aí são alguns cursos e encontros e eu pude acompanhar, ler em todos esses, vendo o crescimento espiritual dela,
também fui madrinha de casamento dela. Sim. Meu Deus, tantas Sim, coisas. Por isso que, assim, existe uma ligação, uma conexão muito grande. Estive presente nos 2 momentos em que também muito importantes da vida dela, das 2 gestações. Sim. E ela chegava e falava, pastora, a primeira, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira que foi a Manu, pastora, eu tô grávida, não sei o quê. A segunda, ela chega com um olho desse tamanho pra mim. 3 anos grávida, quase. Quase isso, né? Pastor, eu tô grávida de novo. Eu falei, meu Deus, e ela, eu não tava nem preparada. Aí veio a Helena, que é a cara do Juninho, meu Deus do céu, e a Manu é a sua cara, como pode? 2 princesas lindas, e temos acompanhado. O Senhor nos deu o privilégio de poder levá-los até Brasília, onde é a nossa sede mundial, para ungí-los a pastores, tanto ela como o Juninho. E foi um momento assim que marcou a minha vida e tenho certeza que marcou a sua. Demais. Só que a Lê não chegou aqui na igreja pastora e nem tendo o conhecimento que ela tem hoje, né? Ela chegou aqui desse jeitinho dela, sem chamar muita atenção, muito na dela, mas ela foi impactada por algo. E eu queria que você falasse pra gente, Lê, como foi esse seu encontro com Jesus? Se você já tinha uma intimidade com ele antes de vir para a ICB, ou foi aqui que você o conheceu, como surgiu o convite de você vir à igreja? Fala pra nós. Na verdade, assim, eu já frequentei outras igrejas, mas não era algo profundo como aqui, né? Foi algo muito superficial. Eu frequentava a igreja e frequentava o mundo, né? Eu ficava ali, meio a meio. Não conseguia me firmar mesmo, sabe? As adversidades, assim, da vida me levavam a buscar Deus de uma maneira mais intensa e depois, quando tudo melhorava, eu voltava para o mundo. Era sempre assim. E aí, eu terminei um relacionamento em 2012. E aí, em 2013, eu tava bem triste ainda e tal. E pedindo oração pro Júnior, que antes de ser meu marido, ele era meu amigo. E muito amigo mesmo. E assim, já me convidava pra célula, tanto ele quanto a Joyce, que agora é minha cunhada, me convidavam e eu nem ligava, né? Só via mensagem, mas não respondia, não ia na célula. E aí, quando eu tava passando por aquela tribulação, né, aquela luta, eu lembrei. E aí, pedi pra ele, olha, né, ora por mim, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele, eu vou aí na sua casa. E veio em casa. Olha, eu quero te fazer um convite, vamos pra célula, né? Conversou comigo sobre o que estava acontecendo, mas me convidou para ir para a célula. E aí, eu comecei a frequentar a célula da Joyce dele, né? Que eles faziam célula junto, em 2013. Em março de 2013, eu fui para o Encontro com o Amor de Deus, né? Uau. E fui muito confrontada em várias áreas, né? Da minha vida. E, pela misericórdia de Deus, eu continuo firme com Jesus, né? Até hoje. Eu costumo dizer que eu dei muito trabalho, mas eu subi um degrauzinho de cada vez e firmei os passos, enraizei, né, de verdade. E graças a Deus, eu tô aqui até hoje, minha vida mudou completamente, né, tudo que eu tenho, graças a Deus, né, em primeiro lugar, e é maravilhoso, né, tudo que Deus fez de lá até aqui, na minha vida, né? Você falou sobre um ponto que é muito importante, Sim. A dificuldade das pessoas se firmarem. Sim. E se lá em 2012 isso já acontecia, hoje eu acho que ainda acontece com mais frequência. Exato. As pessoas, muitas vezes, elas gostam de Jesus, gostam do que ele oferece, mas não querem ter um compromisso, né, Lê? E você passou por isso. Tipo Sim. assim, você buscava ele, como você disse, na necessidade. Exato. Estava acontecendo um momento difícil, eu sei a quem recorrer, Jesus. Sim. Só que você mesmo ficava um pé no mundo, um pé na igreja, eu não quero muito compromisso, não quero muita responsabilidade, porque muitas coisas ainda me seduzem. Sim. E quantas pessoas ainda ficam nessa condição? É verdade, infelizmente, né, pastora? Eu lembro, assim, que do meu encontro, 2 pessoas permaneceram, né? Assim, eu lembro, né, das pessoas que foram pro meu encontro. E é uma dificuldade mesmo. As pessoas, infelizmente, elas não conseguem, né, firmar os passos. É difícil, né? Você ser cristão, né? Mas é um privilégio, né? Em contrapartida, é um privilégio, né?
porque a gente não sabe, né? Tudo que a gente vai ainda passar, tudo que Deus ainda vai fazer, a gente olha muito o momento, né? O que está acontecendo naquela hora e às vezes aquilo nos faz desistir, né? Mas graças a Deus eu permaneci. Amém. E é por isso que eu falo que a célula também, como nós estamos de pastora para pastora, não tem como a gente não falar do nosso ministério, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A célula, ela realmente é um ministério muito importante na igreja. Porque muitas pessoas de cara, ela não vem para a igreja. Porque tem resistência, preconceito, enfim. Mas a célula, por ser numa casa, a pessoa fica mais acessível a ir lá. Foi o que aconteceu com você. Sim, a célula, ela me acolheu, né? E foi muito importante. E isso me fez também levar outras pessoas para a célula, né? O papel da célula foi muito importante para me curar, para me fortalecer, para me acolher mesmo, para me guardar, porque um ali segura a mão do outro, né? E aí a gente segue junto, porque às vezes numa igreja, né, os pastores a gente consegue, né, dar uma atenção, mas a célula é onde um cuida mesmo ali do outro e faz a pessoa firmar, né? Conecta pessoas, né? E também, assim, ajuda a pessoa a não desistir, não desanimar. E eu acredito que tenha sido um papel muito importante para mim, a célula. Com certeza. E aí, gente, para você que não sabe, como a Lê contou, o Juninho e ela eram amigos e são até hoje. E é um ponto importante para você solteira que tá aí, que eu ouvi um pastor dizer hoje, que realmente às vezes alguém vai lá e fala um nome pra você solteira, e aquele menino, ou e aquela menina. Aí você fala assim, mas a gente é amigo. E você vai querer namorar um inimigo? Não, você vai querer namorar um amigo mesmo. Então, às vezes, seus olhos estão abertos para outros lugares e, às vezes, o seu amado tá do seu lado, como aconteceu com a Lê, que eu imagino não tinha expectativa nenhuma. Como que aconteceu? Quem começou a gostar de quem? Esse despertar foi como? Fala pra gente, o pessoal quer saber. Então, assim... o Júnior e eu, o Juninho e eu, né? A gente era muito amigo. No passado teve alguma coisa, assim, bem superficial e acabou, né? Eu conheci outras pessoas, ele conheceu outras pessoas, a gente se relacionou fora da igreja, nem eu e nem ele era cristão. E foi, né? E aí ele veio primeiro para Casa da Bênção e me chamou para ir para a célula, eu fui. E aí eu fui pro encontro. E ele, né, na célula, e a gente ali... Ele, na verdade, partiu dele, né? Mas a gente já se gostou no passado. Mas partiu dele, obviamente, né? Eu não ia, né? Mas, assim, e eu fiquei a resistir um pouco, sabe, gente? Porque, assim, eu via, né, o quanto ele era ativo na igreja, o quanto ele tinha encargos na igreja e que ele tinha realmente um chamado para pastor, né? Então, eu ficava bem receosa em aceitar, né, um relacionamento, o que ia ser, porque eu sabia que, né, vou me relacionar com ele, não é um relacionamento, um namoro só, é algo que tem um propósito, não é algo só superficial, né? Então, eu resisti no começo, mas, assim, a gente foi conversando, a pastora Daiane conversando, a missionária conversando, dá uma chance pro rapaz, né? E aí foi que realmente a gente começou a orar, né? A gente orou 40 dias, gente, pra depois começar a namorar. E Deus abençoou, né? Foi um relacionamento rápido, né? A gente namorou 11 meses e depois a gente casou. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida depois que eu aceitei Jesus e comecei, de fato, né, a me aprofundar nos caminhos de Deus, assim, foi muito rápido, né? Não só isso, mas tudo que aconteceu comigo na minha caminhada cristã até agora foi muito rápido, né? Foi. Então, assim, em 11 meses a gente casou e... Foi um casamento lindo. Foi, graças a Deus. Lindo, a Helenira chorava, meu Deus, foi e muito tava bonito. assim, linda. Eu lembro até hoje do seu vestido, porque eu tava tão acostumada a ver o meu, inclusive, o meu vestido foi assim, aquele rodadão. Ela chega com aquele vestido, assim, desenhando o corpo dela. Que e eu saudade. achei tão... mas eu também tenho, todas nós temos. E eu achei assim, ela tava tão elegante, tão fina. E o Juninho ali, meu amigo, nem queria saber de cerimônia nem festa, ele já tava com outro propósito. Mas foi lindo, foi lindo. Foi. E aí, a Lê falou uma coisa que é importante.
tudo aconteceu muito rápido na sua vida. Muito rápido. Porque depois que você casou... Ali, você já liderava célula, Lê? Já liderava célula. Eu, com muito custo, Eu né? lembro. Com muito Eu custo. lembro. Eu fiz o encontro, participei do encontro em março de 2013. Em agosto de 2013 eu me batizei. E acho que no comecinho de 2014 eu comecei a célula. E eu casei em 2015. Então, em 2014 eu já estava liderando célula, né? E eu lembro que eu já sentei com você algumas vezes. Lê, Jesus te chamou para isso. E é um Abre testemunho, né? É um testemunho. É um testemunho isso. Que eu uso para falar com as pessoas sobre isso. Com muitas pessoas, né? Porque existem pessoas que só você vai ganhar. Que era o que me falavam, né? E é real, isso é muito real, né? Existem pessoas que só você chamando para a célula, que só você convidando para a igreja que vem, né? O Juninho falou na RCE que ele ministrou que ele convidou uma pessoa 1 ano para vir na igreja. E aí uma outra pessoa chamou, ele veio no mesmo dia. Então, assim, existe aquela pessoa que você vai convidar e ela vai aceitar o convite. Por isso que a gente tem que falar sim, né? Todos os dias para Jesus. E a Lê, ela sempre foi muito disposta. Mesmo ela falando, né? Eu sou tímida, eu não gosto de aparecer, não entrego o microfone na minha mão. Mas eu vi as coisas acontecendo na vida da Lê de uma maneira muito rápida, intensa. Sim. E o medo, por mais que ele existia, nunca te paralisou. Eu acho, nunca te... Tipo assim, pastor, eu tô com medo, o que você acha? Vamos lá? Vamos fazer? E a gente falava, vamos lá, se você gostar da experiência. E com tudo isso, esses passos que ela foi dando, né? Para Jesus, abriu a célula, depois se casou. E aí, depois disso, com quantos anos que veio quantos anos de casado que veio a Manu? A Manu, ela veio com 2 anos de casado. Em 2017, em março de 2017, eu engravidei. Março de 2017. Foi uma surpresa também? Muito. Assim, a gente queria, mas não era algo que seria para aquele ano. Assim, a gente já estava pensando, assim, né? Mas foi bem rápido, assim, né? E aí, mais rápido ainda foi a Helena, né, gente? Porque eu engravidei. E eu engravidei sempre no mesmo mês, né? Eu engravidei em março de 2019. Né? Então, um ano eu não fiquei grávida, no outro sim. Então, era um ano sim, outro não. E aí, em 2019, eu engravidei da Helena. E as duas têm 2 anos de diferença certinho. E aí, outro desafio, gente. Por isso que eu falo que eu gosto de entrevistar quem eu conheço, porque eu lembro de cada passo, né? Aconteceu que em 2016, os meus pais, ela já estava casada. Sim, os meus pais falaram assim, ó, nós vamos abrir uma ICB lá em São José do Rio Preto. E na nossa ausência, o Abner e a Daiane vão estar à frente da igreja. Só que nós éramos pastores da Rede Aliança. O Juninho, a Helenira já estavam na nossa base ali, sempre sendo acompanhados por nós. E aí nós vimos que nós não íamos dar conta de cuidar da Rede Aliança e de cuidar da igreja. Sim. Eram responsabilidades muito grandes. E aí, como meu pai sempre fez, ó, vocês sempre precisam preparar alguém, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Vocês podem ser enviados, ou até uma doença acometer vocês, precisa ter alguém para continuar, né? Qualquer coisa pode acontecer. E aí, quando meu pai perguntou, ó, vocês têm alguém que pode assumir a rede? A gente falou claramente, sem dúvida nenhuma, temos Juninho e Helenira. E essa conversa para ter com eles? Olha, nós queremos que vocês assumam. E vocês assumiram no auge. No auge. Da Rede Aliança. No auge. Porque nós chegamos ali na Rede Aliança a ter 100 células. Sim. Né, Lê? Sim, foi assim, uma responsabilidade tremenda, gente. Eu lembro que quando o missionário, numa Santa Ceia, ele falou que ele ia para São José do Rio Preto e que iam acontecer algumas mudanças. E aí depois o pastor Abner e a pastora Daiane chamou a gente para conversar. Gente, meu Deus, eu fiquei uma semana assim, ó, em estado de choque. Chorei de verdade, porque eu sou dessas, eu choro. E aí eu falei, meu Deus do céu, como isso vai acontecer, Deus? Né? A gente, querendo ou não, a gente se compara, né? Como eu vou substituir a pastora Daiane? Né? E o Juninho também, né? Como eu vou substituir o pastor Abner? A gente ficou super apreensivo, né? E o Adriano e a Daiane também, na época, eu lembro que eles iam assumir também, né? Uma liderança, então, assim... Foi uma responsabilidade grande, né? E eu lembro que a gente conversava porque, assim, era o auge, né?
o auge da igreja, Sim. o auge da nossa liderança, que a gente sempre sonhou em ter 100 células, só a Rede Aliança, a igreja chegou a ter 300 células. Sim. Foi um negócio assim que foi um avivamento. E confiar, realmente nós confiávamos porque vocês foram gerados ali dentro dessa questão de célula, né? Você foi salva dentro de uma célula. Sim. E Deus já havia escolhido vocês, antes de vocês escolherem. Amém. Eu creio nisso. Mas é uma responsabilidade, né? E assim, eu falo, Deus, como eu vou fazer isso, Senhor? Né? Me capacita. Eu não me sentia preparada, né? Mas a gente sabe que Deus ele vai capacitando a gente no meio do processo, né? E assim, a gente tem que ter um coração ensinável, um coração disposto, né? E as coisas foram acontecendo, né? Aprendendo, sendo discipulados, e foi acontecendo as coisas, foi fluindo. E assim, né, Lê, como a nossa vida não são só flores e as pessoas acham que é, né? E não existe... O modelo perfeito que nós temos chama-se Jesus. Ele é o perfeito. Sim. Nós não somos. E eu nem quero isso, porque às vezes as pessoas veem a gente como alguém perfeito e nós não somos. E você passou por um momento muito crítico, que eu lembro muito bem, logo quando você teve a Manu. Sim. E você foi internada às pressas, logo após a Manu, correndo risco de morrer. Isso. Que eu lembro que o Juninho ligou para nós e falou assim, olha, vão lá visitar ela, porque o médico falou que não sabe se vai salvar. Tem muita gente que nem sabe disso, que chegou na igreja e nem sabia disso. É verdade. Que a igreja, naquela época, entrou em oração em 2017. Foi. Eu não me lembro o que você teve. Conta para nós o que aconteceu, Sim. que levou você a essa situação. Eu sempre tive infecção de urina, né? E quando eu tive a Manu, 40 dias após o nascimento dela, eu tive uma febre que não passava, não tinha outros sintomas, era só essa febre que não passava. E aí eu fui pro pronto-socorro da Unimar, eu lembro, e aí eles fizeram um exame de sangue, fizeram um exame de imagem, e aí eles viram uma pedra no meu canal da urina. Mas aí eu já estava com pielonefrite, que é uma inflamação nos rins, eu acho. Meu Deus. Né? Então, aí eu tive que ser internada, fui para UTI, né? Fiquei 3 dias na UTI, correndo risco mesmo de vida, né? Porque o médico fala, né? O Dr. Gabriel, o urologista, ele falou que eu tenho 2 datas de nascimento, né? A que eu nasci e a do dia que eu tirei a pedrinha, né? Do canal da urina. Então, assim, eu tive uma infecção fortíssima. Ele falou, mais um dia você não ia suportar, né? Então, Deus me livrou mais uma vez ali, né? De algo pior. Né? Então... E ali a igreja entrou em oração e eu vi o quanto aquele homem te ama, porque eu me lembro até hoje da ligação do Juninho. Gente, ora, pastor Abner, pastora Daiane, ora, porque a situação é séria. Ele chorava. É óbvio que qualquer um nessa situação também agiria assim, mas porque são pessoas importantes para nós, né, Ney? Foi um momento, ou foi o vale da sombra da morte mesmo. Sim, e eu lembro que a médica falou, agora a gente vai ter que ir pra UTI. Eu falei, mas eu tô amamentando ainda, né? Ela falou, você vai ter que dar fórmula pra criança, alguém vai ter que dar fórmula, né? E você precisa ir pra UTI agora. E aí a gente foi, né? E foi um susto muito grande pra minha família, pra todo mundo, né? Mas Deus, ele estava cuidando de mim. E com a Helena, você teve alguma intercorrência também? Com a Helena também, porque na verdade, assim, gente, olha, Deus, ele é bom, viu, comigo. Ele me guarda muito, porque assim, da gestação da Emanuele, a minha ginecologista, ela tinha falado já que a segunda gravidez ia ser uma gravidez, assim, mais de risco, né? Que era para eu tomar cuidado e tal, e aí eu engravidei logo em seguida, né? E aí eu tive diabetes gestacional, não tive pressão alta, mas diabetes gestacional eu tive. E aí no dia do parto eu tive uma hemorragia, né? Então uma cesárea que era para durar uns 40 minutos, ela durou mais de 3 horas, né? O sangue ele não estancava. O Juninho ele estava comigo na sala de cirurgia do parto, né? A Helena, ela subiu pro quarto, minha mãe tava lá e ele ficou comigo lá embaixo,
né? E aí a médica até mostrou para ele, falou, olha, tô tentando, olha aqui como que tá, a gente não consegue estancar, né, o sangue, a gente vai tentar mais um pouco, mas se a gente não conseguir, a gente vai ter que tirar, né, o útero, porque não tá estancando. E a gente sabe, né, de casos, né, que às vezes acontece, né, da mãe, infelizmente, falecer por conta disso, né? Já conheço pessoas, assim, amigas próximas que tiveram problema em relação a isso, né? Que fecha, né, a cirurgia, que fecha a cesárea e depois tem que reabrir porque fica lá com a hemorragia, né? Então, mas graças a Deus, também nesse momento, Deus me amparou e eu consegui, né, ficar bem depois disso. Quantos desafios, hein, Lê? Quantos livramentos, Deus. Quantos livramentos. O Senhor é bom. Deus tem um propósito grande, viu? Porque, olha... Com certeza. Eu creio nisso mesmo, porque foram muitas tribulações ligadas nessa área, né, da saúde, assim. Muitas coisas. E eu imagino que deve ter algumas pessoas que questionam, nossa, mas vocês servem a Deus, mas vocês cuidam do rebanho, né? Vocês estão ali dedicados a isso e vocês passam por esses problemas? Passamos por esses problemas. Ninguém está isento disso, né? O próprio apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. O espinho na carne dele, gente, não era espiritual. Era algo que realmente era um espinho que ele tinha na carne dele, quando ele andava, quando ele trabalhava, quando ele fazia vários movimentos. Naquela época a gente sabe que não tinha carro, ou era a pé, ou era a cavalo, e ele tinha aquele espinho na carne que sempre lembrava ele, ó, eu tô aqui. E foi um dos maiores apóstolos. Ele não viu Jesus, mas ele fez tanto, e eu ainda digo que muito mais do que os apóstolos que andaram com Jesus. E ele tinha um espinho na carne. Então, todos nós estamos suscetíveis a passar por situações em qualquer área da nossa vida. No seu caso, você foi muito confrontada na área da saúde, né? Um pouquinho mais pra frente a gente vai falar da última estação que ela teve que viver, teve que passar. Mas aí, diante de tudo isso, já com a família estabilizada, né? Você também foi desafiada na igreja, ela deu cursos, né, Lê? Conheceu muitas pessoas. Os cursos são muito bons, eu sempre gosto, porque, gente, eu dei 5 anos CCE e o Abner CTD. Então, foram 5 anos, de sexta a sábado, eram 2 dias de curso. Acabava no sábado o curso, eu tinha rede jovem. Então, assim, chegava na segunda-feira ou na terça-feira, domingo eram 2 cultos e segunda-feira era RCE. Eu já não tinha mais voz, porque eu dava tudo que eu tinha de voz no CCE, na sexta e no sábado. E aí teve um dia que eu fiz um convite para ler e ela, mais uma vez, pastora, será que eu vou dar conta? Líder, na época ela me chamava líder, será que eu vou dar conta? Eu falei, Lê, você é extremamente capaz. E ali você foi realmente ousada. Em que ponto que eu quero chegar? A gente precisa se desafiar, né, Lê? O ministério faz isso com a gente. A nossa chamada em Deus. Se você, a pergunta que eu quero fazer, se você fosse esperar se sentir preparada para algo, você iria fazer alguma coisa? Não iria, pastora. Tanto na célula, quanto assumir a Rede Aliança, quanto dar o curso do CCE. Se eu esperasse, quando eu estiver totalmente preparada, eu assumo. Não. Né? E assim, tem coisas que igual a gente estava falando aqui, né, antes de começar, as coisas a gente só vai quebrar fazendo, né? O medo, a insegurança, eu não sei, eu não posso. Se você faz a primeira vez, talvez não saia da forma como você gostaria. O Juninho sempre fala isso pra mim. Que talvez não saia da forma como a gente gostaria. Mas a gente vai aprimorando e vai fazendo. E fazendo a gente aprimora. Então, se a gente não fizer, e se a gente não disser o sim, se a gente não, né, se dispor a fazer, nunca nada vai mudar, nunca nada vai melhorar. Então, a gente precisa realmente, assim, se desafiar em algum momento da nossa vida, né? Para as coisas começarem a andar. Tá vendo? Foi assim comigo. Você que tá aí esperando esse preparo enorme. Não, eu preciso terminar a faculdade, eu preciso terminar meu curso de teologia, eu preciso fazer isso. Deus tá te chamando agora. Sim, né? exatamente. Claro que isso não isenta, nem eu, nem você, que a gente não precisa se capacitar. Exato. Precisamos. Sim. Mas assim, até a gente esperar essa perfeição que nunca vai chegar, muitas almas já se perderam, muitas oportunidades e portas já se fecharam. Sim. Porque eu tô esperando o momento ideal. E o momento ideal é agora.
Exato. Eu falei aqui também que existem pessoas que só você vai ganhar, né? Que só você convidando, que só você abrindo a sua célula, que só você falando de Jesus, você vai conseguir ganhar essa pessoa, né? E eu vejo por mim, né? Quando eu disse sim ao chamado de Jesus para abrir a célula lá em 2014, né? Eu colhi frutos disso, Amém. né? Que estão na igreja até hoje, né? Que é a Isa Félix, a mãe dela, a minha mãe, né? Que continua firme na igreja. Então, assim, se eu não tivesse dito sim ao chamado, né? E se eu não tivesse... Como seria, né? Então, assim, é muito importante a gente estar disponível, né? Ao chamado de Jesus. É verdade. E aí, eu só quero lembrar de uma coisa, porque assim, você falou que o começo, né? A Joyce, você foi para a célula da Joyce. Sim, foi. Eu sempre gosto de falar da Joyce, porque assim, hoje ela não está mais na ICB, mas ela deixou uma história muito grande, porque você é a segunda pessoa que vem aqui, sim, que firmou os passos em Jesus. A Marlene esteve aqui e falou da Joyce, e você também, a importância. A Joyce, ela tem uma importância muito grande na minha vida. Joyce, você sabe que eu te amo muito. Foi uma discípula, assim, meu Deus, muito querida e trabalhava com excelência, né? Sim, tudo ela fazia com excelência. A célula do Juninho e da Joyce era a célula mais famosa da igreja. Era a célula que todo mundo queria frequentar. Isso é verdade, você sabe disso. Porque era uma célula, gente, do nada, tinha teatro. Do nada fazia evento ponte, porque a gente tem eventos evangelísticos que a igreja toda faz. Mas eles não esperavam a igreja fazer um evento. Eles mesmos, não, hoje nós vamos fazer uma célula evangelística. A Joyce e o Juninho, eles saíam com o carro deles e iam pegando, e a dona Sônia esperando em casa. Nem na igreja a dona Sônia vinha, mas ela abriu a porta da casa dela e eles saíam de casa em casa pegando os discípulos e aquele tanto de gente, e do nada tinha teatro, e do nada tinha uma festa daqui e dali, e vira e mexe eu vi os próprios membros da igreja falando, nossa, eu queria tanto visitar a célula do Juninho e da Joyce, e foi assim um avivamento, né? Foi, e eles faziam de tudo, né, por aquela célula. Tinha a festa dos solteiros, lembra que tinha um churrasco, gente? Você já foi no churrasco? Já. Tinha um churrasco, eles faziam no Dia dos Namorados. Que aí, né, todo mundo tava com o namorado, eles faziam um churrasco dos solteiros. E todo mundo queria ir nesse churrasco, né? Então, eles faziam de tudo mesmo pra estar ali junto com o povo, pra ter comunhão, né? Pra todo mundo estar junto. Era muito gostoso. Tá vendo? Uma dica aí pra vocês, ó, líderes de célula. Dá pra usar muita criatividade na célula de vocês, né, Lê? Aí, em 2023, vocês foram ungidos. 2022 eles foram separados, e aí tem o período probatório, que é um período de treinamento, onde eles também serão avaliados, né? Eu passei por isso, a Lei e o Juninho passaram, e todas as pessoas que virão a ser pastores também. Existe aquele momento, aquele período de um ano em que eles são avaliados pelo ministério para ver se eles estão aptos para assumir realmente e receber a unção de pastores. E em 2023, depois de nós avaliarmos e já conhecermos o coração deles, eles foram a Brasília serem ungidos a pastores. Foi um marco na vida de vocês, não foi, Lê? Meu Deus, foi demais, assim. Uma emoção muito grande. Algo que eu, assim, nunca vou esquecer na minha vida. Nunca, pastora. Já quero começar a chorar, já pode chorar? Já pode. Então, assim, foi muito lindo, assim. E eu vejo, assim, as promessas de Deus se cumprindo, sabe? Através desse dia, assim. Porque acho que em 2008, eu nem cristã era, nem nada disso, sabe? Uma pessoa que trabalhava comigo falou um dia assim pra mim: um dia eu vou ver seu nome num lugar muito importante, sabe? E eu creio que isso é uma promessa, né? E que isso que aconteceu comigo em 2023 foi uma promessa se cumprindo, assim. Então, foi muito lindo, assim. Uma coisa que eu não me sentia nem um pingo capacitada, algo que eu nunca pedi para Deus, mas que Deus achou graça em mim e quis que fosse assim.
E glória a Deus por isso, né? Gente, foi lindo. A unção deles foi um momento, foi um marco. Nesse dia também, junto com eles, foi o Adriano e a Daiane ungindo a pastores. Sim. E também a Cleusa, né? Foi um momento, sempre é um momento muito histórico para nós, Sim. né? E para nós ainda teve um gostinho maior, porque assim, nós acompanhamos desde o começo, Sim, né? verdade. Desde a da conversão, desde o começo, sendo ungido a líderes. Então, eu estava com a Lê, quando ela foi ungida a líder, e eu tive a oportunidade de ungí-la a pastora. Então, gente, isso... 10 anos depois. 10 anos depois. No mundo espiritual, isso tem uma importância, um peso tão grande, Não, né? foi E demais. realmente para nós é um privilégio. Sim. Não pelo título. Não. O título, gente, é um privilégio também, ser chamado de pastor, porque você apacenta. Agora, você ser pastor só por título ou só por nome, o verdadeiro pastor, ele tem o cheiro de ovelha. O verdadeiro pastor, ele se preocupa com as ovelhas. Sim. É interessante que aqui na igreja, isso eu falo, gente, que assim, talvez orgulho não seja a palavra, mas com muita satisfação que todos os membros aqui têm o nosso telefone, conhecem a gente, Sim. têm acesso a gente. Nós não somos pastores de acabar o culto e entrar numa sala e ficar escondido, sabe? Nós vamos para o meio do povo, todos conhecem a gente, têm acesso a nós. Sim. Não existe dificuldade nenhuma em você querer marcar uma conversa ou um discipulado, sabe? E eu louvo a Deus por isso, porque vocês também foram gerados nesse tempo, dessa forma. E eu acho que assim a gente também desperta uma geração, né? Que nem imagina que serão futuros pastores, mas o Senhor já está ali trabalhando, fazendo algo. E se me falassem que depois de 10 anos de convertida eu ia ser ungida pastora, eu ia sair correndo, né? Mas Deus é bom, gente. Ele é bom. E assim, Ele vai trabalhando, né? No nosso coração, na nossa mente. Coisas que eu achava, meu Deus do céu. É uma responsabilidade muito grande, mas, como a pastora Daiane falou, é um privilégio muito grande, muito grande. E 2023 também foi, assim, marcado de emoções, né? Porque ao mesmo tempo que você estava aqui com as suas emoções, meu Deus, também chegou 2023 com o cuidado de Deus, mas também a gente não pode negar um balde de água fria. Nossa. Que ninguém espera, que foi logo ali, caminhando para o final do ano. Foi, dezembro. Conta para eles o que aconteceu com você. Então, gente, mais um capítulo, né, dessa história. Em dezembro de 2023, dia 13 de dezembro, eu não vou me esquecer porque é o dia do aniversário do meu pai. Na verdade, assim, eu comecei já com alguns sintomas, algumas dores, e fiz alguns exames, não deu nada, mas aí a dor, ela começou a intensificar, né? E aí eu decidi procurar um pronto atendimento, né, da Unimar, e aí eu fui e reclamei que eu estava sentindo uma dor pélvica, uma dor que vinha assim nas costas. Achei que fosse mais uma vez infecção de urina, porque como eu já tive outros episódios, né, então achei que fosse. E aí fiz um exame de sangue e um exame de imagem. Na ultrassom, assim, que ele fez da barriga mesmo, assim, eles já viram alguma coisa que ele falou, olha, não parece ser nada nos rins, assim, parece ser algo mais ginecológico, mas não falou nada, né? E aí me pediram para aguardar, para levar o exame de novo para o pronto-socorro, e eu fiquei ali esperando, e nada desse exame, médico entrando e médico saindo lá da Unimagem, né? E eu esperando o exame para levar para a médica. E já assim, aflita, né? O coração aflito. E querendo ou não, a gente já começa a imaginar, tá acontecendo alguma coisa, porque não é tão demorado assim, né? O resultado do exame. E aí me deram o exame, fui pro pronto-socorro, os médicos me chamaram, né? Que eles ficam os residentes, mais o professor ali. E aí eles começaram a fazer perguntas. E aí a médica, ela resolveu me examinar. Quando ela começou a me examinar, ela falou, olha, você está com câncer de colo de útero. Eu falei, oi? Sabe assim, quando eu não enxergava mais nada, eu não ouvia, e eu estava sozinha no dia. Eu falei, não, como assim? Ela falou, olha, eu não sei, né, quanto tempo, mas é uma lesão grande, né? Então, assim, você precisa buscar um oncologista o mais rápido possível.
E eu assim, sabe quando você não tá entendendo direito? Eu, meu Deus, como assim? Não, 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 não. Me vesti rápido e saí. Liguei pro Juninho e falei, amor, ela falou que é isso, isso e isso. Ele, não, 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 calma, né? Vamos buscar um médico, vamos fazer essa ressonância, porque ela me deu já um pedido de ressonância da pelve. E aí, a gente, né, começou, né? Contou pra pastora Daiane. E aí começou a luta, né, gente? Fiz esse exame, né, que é uma ressonância da pelve, e levei para o oncologista Dr. Nakano, que é um dos melhores aqui de Marília. Primeiro eu passei por uma outra ginecologista, né, a doutora Marinês, e aí ela já colheu o Papa Nicolau. Colheu não, ela fez... colheu o material para biópsia já, né? Mas aí eu fiz a ressonância, ela viu, mas ela não tinha muito conhecimento, né? Porque ela é ginecologista, então ela falou, olha, vai no oncologista para ver, né, o que ele vai falar, né? Mas vamos aguardar o resultado da biópsia. Isso, assim, final de ano, próximo do Natal, próximo do Ano Novo. Então, foi, assim, péssimo, né? E aí, no dia 2 de janeiro, minha biópsia ficou pronta. E confirmou que realmente era um câncer, né, no colo do útero, no estágio 2. E aí eu fui no oncologista, ele falou que realmente era, né? Mas até aí, a gente ir no oncologista demorou alguns dias. Então, assim, você recebe o diagnóstico, mas você não sabe até que ponto, né? Aonde tá, se é só ali mesmo. Então, essas dúvidas, elas ficam ali, né? Pelos dias, assim. E aí a gente foi no oncologista, ele falou, não, realmente está só no colo do útero, né? Uma lesão média, né? Para grande, mas tá só no colo do útero. Né? E aí ele indicou os médicos, a gente foi em mais 2 médicos para saber outras opiniões, né? E todos falavam o mesmo protocolo de tratamento e tal. E aí... comecei, acho que o tratamento em fevereiro, né? Então, assim, de dezembro, eu fiquei em janeiro procurando médico, vendo tudo direitinho para começar o tratamento em fevereiro, né? Passei por quimioterapia, por radioterapia, pela bracterapia, que é uma rádio bem localizada ali na lesão, né? Então, assim, passei por todos esses tratamentos e, graças a Deus, fiquei curada. Amém. Aleluia. Curada. Esse processo antes da cura chegar é muito doloroso, né, Lê? Sim, muito. Porque você tá ali fazendo e a gente, querendo ou não, a gente até se questiona. Deus, o Senhor poderia, no estralar de dedos, o Senhor poderia tirar isso daqui e eu ser curada e eu não precisar passar pelo processo da químio. Sim. Mas existem mistérios de Deus que a gente nunca vai entender. E eu creio que Deus colocou os médicos, a medicina à nossa disposição como um recurso. É uma ferramenta, sem anular a nossa fé, porque eu sei que a sua fé, ela nunca foi anulada. Não. Você sempre estava ali com fé, acreditando, nunca duvidando de Deus. Sim. Mas existem processos que a gente não pode pular, né, Lê? Sim. E esse processo da químio, esse processo que durou quantos meses mesmo? Eu fiquei de fevereiro até abril fazendo tratamento. Foi um tratamento relativamente rápido, né? Se a gente for analisar outros, né? Mas é um tratamento que ele judia muito, né? E o meu, no caso, é algo que não ficou visível, assim, né? Porque eu não perdi os cabelos, né? Eu emagreci, mas, assim, eu tive muita reação, né, da quimioterapia, fiquei muito fadigada, assim, muito cansada, né? Não conseguia me alimentar muito bem. Mas foi um processo, assim, né? Lógico, como a pastora falou, a gente se questiona no começo, por que eu tô passando por isso, né, Deus? Eu tenho 38 anos, tenho 2 filhas pequenas. Então, assim, é difícil. E Deus, ele fala, por que não com você? Uau. Por que você não pode passar por isso, né? Qual é a diferença de você e das outras pessoas? Então, a gente percebe que eu não sou privilegiada, eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor do que ninguém para não poder passar por isso, né? Como eu já falei com algumas pessoas, assim, a gente
A diferença nossa é que a gente tem um Deus que segura na nossa mão e nos faz passar pela tribulação, né? Nessa mesma época, não só eu estava doente, mas tinha uma tia do Juninho que também estava doente, que infelizmente não conseguiu. O pai da Pri também. Então foi mais difícil ainda, sabe? Poder passar por isso. Porque eu vi outras pessoas doentes e não conseguiam, né? E aí eu falava, Deus. E aí Deus ministrava no meu coração. E o cairão até lado. 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sempre que o medo vinha querer tomar conta do meu coração, né? Deus ministrava algo assim, sabe? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estarás comigo. Então, assim, sempre Deus ministrava, sabe? Assim, quando o medo queria tomar conta, quando a fé, né? Ela começava a querer abalar. Então, Deus, ele estava ali comigo, sabe? As pessoas me olhavam e falavam, nossa, como você é forte. Nossa, como você consegue. Gente, eu não sou forte, coisa nenhuma. É Deus em mim, né? Deus em mim, porque se tirar ele, não sobra nada. Nada, nada, nada. Foi, assim, pela misericórdia de Deus, assim, sabe? Que eu consegui passar. Porque além do tratamento de acabar, assim, com o nosso físico mesmo, assim, o psicológico também, né? Meu oncologista, ele fala, né? Que todos nós vamos morrer, né? Todos nós. Mas o câncer, ele te lembra, né? Então, assim, você fica, né, com aquilo, assim, sabe? Mas eu venci. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. E nesse processo, Lê, a família ela é muito importante. Sim, muito, muito, muito. A fé, muito. a igreja é muito importante. Sim. Vocês foram, assim, muito delicados em tratar esse assunto com muitas pessoas. Nem todos ficaram sabendo. Não. Talvez para muitos aqui que estão assistindo é uma novidade para eles, não sabiam. Porque vocês decidiram agir assim, nós respeitamos isso em vocês, nunca falamos, né, em público. E foi um processo difícil porque a família, ela também sofre junto, né, Lê? Muito, muito, assim. Eu decidi, no começo, não contar para minha mãe, né? E porque ela também passa por um processo como esse até hoje, né? Ela faz tratamento. Então, eu tava muito receosa, né? De começar a contar para ela. Então, assim, eu mantive a discrição, assim, até onde eu pude, né? E aí, chegou uma hora que ela percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo, né? Porque eu subi, né? Eu desapareci. E eu, assim, sou uma pessoa que vou muito na casa da minha mãe, na casa dos meus avós, tô sempre ali, toda semana. E se eu deixo de ir, ela já começa a mandar mensagem. Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem por aí? E aí, assim, eu tava muito estranha, porque eu não tava com cabeça, eu não queria ver ninguém, eu queria, né? Porque quando a gente recebe esse tipo de diagnóstico, gente, parece que, assim, o chão, ele se abre e você não tem aonde você segurar, né? E aí, eu contei pra ela e contei pra algumas pessoas, assim, a gente decidiu, né, manter a discrição. Mas a minha família foi, assim, fundamental pra minha recuperação, né, pra tudo que aconteceu de bom. Minha mãe, assim, ela enfiou a dor dela no bolso. Meu Deus. E parece que Deus, ele é tão perfeito que ela ficou bem, e ainda tá bem, graças a Deus, mas ela ficou bem porque ela cuidou de mim, né, deixou ela de lado, né, um pouquinho e cuidou de mim. Cuidou da casa, cuidou das crianças. Meu marido, né, o Júnior, ele foi muito parceiro, até hoje ele é muito parceiro, né, em relação a isso. Nossa, cuidou das crianças, dormiu no chão 4 meses, né, porque todo mundo dormia, todo mundo junto, né, ficou todo mundo junto num quarto só, e aí ele dormia no chão, as crianças dormiam comigo. E assim, um intercessor, né, quantas vezes eu acordava na madrugada e ele tava ali no pé da cama orando. Meu Deus. Muitas vezes. Muitas vezes.
Como é bom, né, Lê? Muito bom. Ter um marido, ter uma família que sustenta você ali em oração. E aí você vê que, assim, Deus, ele tem um propósito para tudo. E se não fosse com ele, não sei o que seria, entendeu? Porque ele é muito parceiro, muito. Muito parceiro mesmo, assim. Tudo que eu precisei durante esses meses, ele tava ali, né? Foi comigo em todas as quimios. Foi comigo na radioterapia, né? Saía correndo do trabalho, vinha, me buscava, me levava. E uma correria, assim, doida. Mas ele tava ali comigo, né? Então, assim, é um marido, assim, de ouro, gente, de verdade, sabe? Um homem de Deus, de verdade. Que não soltou minha mão em nenhum momento. Amém. E eu me lembro que logo quando acabou o tratamento, eu sempre estava ali perguntando, Lê, quando que vai ser o último, né? Quando que você vai voltar no oncologista para saber o resultado? Pastor, em breve. E eu me lembro que quando você foi, não lembro exatamente a data, e com certeza isso você se lembra, né? Que aí você recebeu o diagnóstico. Qual foi o diagnóstico depois de você ter feito todo o tratamento? Qual foi o diagnóstico que você recebeu do médico? Olha, assim, né? O câncer, ele assim, pelo menos o que eu fiz, né? A bracterapia foi as 5 últimas sessões, e aí ele falou assim, ó, agora a lesão ela diminuiu bastante, né? Eu creio que agora é uma recuperação, ela vai diminuindo até sumir. Né? Então, assim, agora a gente continua fazendo os acompanhamentos, o exame, mas eu não tenho nada, né? Aleluia. Não tenho nada. Já fiz tomografia, já fiz vários exames, ressonância, exame de sangue, e não tem nada relacionado à doença, né? Aleluia. Graças a Deus foi tudo... Fui curada. Eu creio nisso e sinto isso dentro de mim, assim, sabe? Então, pra glória de Deus, assim, pra honra e glória do Senhor, né? Eu tô curada mesmo, em nome de Jesus. E eu sei que, glória a Deus por isso, e eu sei que talvez seja uma pergunta difícil de responder. Sim. Mas eu queria que você me falasse, fizesse uma avaliação. Quem é a Helenira hoje? Depois de ter passado por essas experiências boas e ruins, mas eu sei que essa última agora marcou muito a sua vida, né? E quem é você hoje, depois de ter passado por essa experiência? Olha, algo precisava ser mudado, né? Não dá pra gente passar por uma situação tão profunda como essa e ficar do mesmo jeito, né? A gente começa a olhar as mínimas coisas, assim, da nossa vida com tanta importância. Os dias comuns, assim, que a gente nem percebe, mas que faz uma diferença quando a gente tá doente. Eu não tinha forças para comer, eu não sentava na cama, eu só ficava deitada, 24 horas deitada. Eu não tinha força para nada. Eu começava a comer e ficava fraca, tinha que parar no meio do caminho. Eu não conseguia varrer uma casa, eu não conseguia ficar em pé para lavar uma louça, eu não conseguia... Às vezes, no meio, assim, do tratamento, eu comecei a levar a Manu para a escola, que é ali próximo de casa. Eu levava ela, chegava correndo e ia deitar. Porque era muita fadiga que a gente sentia, né? Então, assim, você ter força para pentear o cabelo, para tomar um banho, né? Para comer direitinho. São coisas simples, assim, sabe? Que a gente não percebe, que passa no dia a dia. Então, assim, você enxergar, sabe? Você poder cuidar da sua casa, poder cuidar dos seus filhos. E, às vezes, a gente passa, né? E aí a gente começa a querer pensar, nossa, que coisa, né? Ter que limpar a casa, ter que arrumar filho. E aí o Espírito Santo já fala, olha, que você não tinha essa oportunidade e agora você tem. Então, glorifica a Deus por isso. Você tem saúde para fazer isso. Então, assim, é dessa forma que eu enxergo, assim, e sou grata pelas pequenas coisas que hoje eu consigo fazer novamente, sabe? Você ter apetite para comer algumas coisas que antes você não tinha. Então, os dias ordinários, né, que a gente fala.
que às vezes passam desapercebidos, e agora você tem um outro modo de olhar, né? A vida, assim, tudo, né, muda. A gente começa a valorizar, né, a família, né, os amigos, né, os filhos, tudo, porque num momento você se vê assim, podendo perder tudo, né? Meu Deus. Tudo aquilo, né? Tudo bem que a gente tem Deus, a gente sabe que a gente vai pra glória, mas ninguém quer morrer cedo e deixar os filhos, né? Então, assim, a gente olha com mais gratidão, né? E mais... A gente começa a perceber mais as coisas, pequenas coisas. Lê, eu queria que você, diante de tudo isso que você falou, eu sei que você... O seu testemunho levantou a fé de muita gente. Amém. Trouxe à memória aquilo que traz esperança, Isso. a nossa fé. A Bíblia fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém. Né? Essa é a diferença. Sim. Não é pensamento positivo, Não. é fé. Porque a fé vai além do que os nossos olhos naturais podem ver. E eu sei que agora existem muitas mulheres que talvez estão passando por esse momento que você passou, Sim. estão diante de um diagnóstico que não queria ter recebido, seja com ela ou seja com algum parente, com alguém dentro de casa, ou está passando por um momento muito difícil. E eu quero lembrar você que momentos difíceis a gente nunca espera, né? Eles chegam de surpresa, assim como os momentos felizes também, mas a gente está mais aberta para os momentos felizes. E eu sei que existem muitas mulheres que estão passando por algum momento, talvez, seja ele de doença, seja ele até de doença na alma, que está enfrentando uma depressão, porque recebeu uma notícia muito difícil, porque passou por um luto, por um problema muito difícil. Eu acho que você vai poder dizer com muita propriedade. Queria que você desse uma palavra para essa mulher agora, ou para essa família, sabe? Eu queria que você, além de tudo isso que você já nos abençoou, desse uma palavra de ânimo e de fé para essa família, para esse homem e essa mulher que está nos assistindo. O que eu quero falar é que, independente das circunstâncias, né? Independente da palavra que você recebeu, Deus, ele pode todas as coisas. A palavra de Deus fala que para Deus nada é impossível. Então, existe a palavra de um médico, existe uma palavra que foi lançada, mas a última palavra ela vem de Deus, né? Que a nossa fé não seja abalada por situações, que a gente não venha olhar somente os problemas, mas que a gente possa ter fé, né? Acreditar que Deus, ele está no controle de todas as situações, que ele não perde o controle de nada, que ainda que os nossos olhos carnais vejam tudo do avesso, né? Que a gente não veja saída, que a gente não veja a luz do fim do túnel, Deus, ele continua no controle e ele não perde nada, né? Então, Deus, ele tá trabalhando, né? Ainda que você não veja, ainda que você esteja desesperada porque você recebeu uma palavra, Deus é fiel e ele vai cumprir. Amém. Aleluia. Gente, eu sabia que esse podcast ia ser bom. Mas eu não imaginava que ele ia ser tão especial. Tão especial. E realmente tem a hora certa, né, Pri? Que a gente tinha falado. Talvez a gente estava falando, já era a hora dela ter vindo, mas Deus preparou o último do ano para abençoar essas mulheres. Porque o final do ano, nós só estamos no final, ainda estamos nos aproximando, ele não acabou. E pode acontecer uma reviravolta do Espírito Santo na sua vida. Só não perca a fé. Fique ligado, sabe? Fique sensível ao Espírito Santo, porque nós vivemos de estações, né? E é inevitável, o inverno ele chega e o outono também, né? Mas sempre tem os ciclos e a primavera e o verão sempre vai chegar. O que eu concluo com isso? O choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é uma palavra de Deus para confortar você, para levantar você, para te animar. Então receba essa palavra com esse testemunho e leia. A gente nunca termina o nosso podcast sem antes uma oração. E eu acho que você agora pode orar, nos abençoar, orar por essas famílias que estão sendo edificadas hoje aqui. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco, Deus, a vida, Senhor, de cada mulher ou de cada homem, Deus, que esteja passando por uma situação difícil, Deus,
ou de um diagnóstico, ou de alguma luta, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Pai, visita, Senhor, cada pessoa, Senhor. Espírito Santo de Deus, leva os seus anjos, Senhor, aonde essas pessoas estiverem, Senhor. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, não só a saúde física, Deus, mas a saúde emocional dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Livra, Senhor, essas pessoas de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a fé. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada uma dessas pessoas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, não foi comum. Realmente fechou com chave de ouro o nosso ano. Eu tô saindo daqui com meu coração muito feliz, muito alegre. Lê, obrigada. Obrigada por ser tão acessível, tão transparente, né? Vulnerável também por abrir a intimidade da sua vida para poder abençoar tantas pessoas e que o nome de Jesus continue sendo exaltado na sua vida. Para mim é uma honra e um privilégio poder caminhar com você. Eu aprendo muito com você, viu, minha amiga? Que Deus te abençoe muito. E para vocês, meus queridos telespectadores, seguidores que nos acompanham aqui, eu quero falar para você que em 2025 nós voltaremos com a segunda temporada do podcast Entre Amigas. Eu já estou com expectativas altíssimas, mas sabe o que eu queria falar? Esse link, esse podcast, ele fica gravado. E eu tenho certeza que enquanto o testemunho da Lê estava sendo contado, você pensou em alguém que precisava assistir isso. Então, manda esse link para alguém, uma amiga sua do trabalho, alguém da sua casa, um vizinho que precisa ouvir essa palavra. Nós somos mensageiros do Senhor. Amém. E eu tenho certeza que hoje a Lê foi uma mensageira aqui para alcançar muitas vidas. Lê, antes de eu te agradecer, manda um beijo para sua família, para todo mundo que ficou conectado com a gente. Manda um beijo para todos eles. Então, gente, muito obrigada por todo mundo que assistiu a esse podcast. Obrigada, meu marido, o Júnior, minhas filhas, a minha família, todo mundo da nossa liderança. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amém. Lê, obrigada. Sim, você não sabe o prazer que foi te entrevistar e a alegria de você poder compartilhar. Saiba que o seu testemunho vai ecoar, eu creio, em muitos lugares. Muitas famílias serão restauradas, mulheres serão curadas, porque você decidiu abrir a sua boca e falar do Evangelho. Isso é só o começo. Obrigada, viu? Obrigada eu, pastor. Você gostou? Gostei. Deixa eu pegar na sua mão, deixa eu ver se tá mais calma. Tá quentinha, tá quentinha. A gente poderia ficar aqui muito tempo. Não doeu. Não, imagina. Não é? Ai, meu Deus gente, do céu. Eu amei. Foi maravilhoso. Um beijo pra vocês. Que vocês... A segunda temporada em 2025. Que vocês tenham um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Em 2025, fique ligado nas nossas redes sociais, porque nós vamos falar a data em que nós voltaremos com a segunda temporada. Como eu disse no pod anterior, com muitas novidades, viu? Esse ano foi um ano de aprendizado, de ajustes, e o ano que vem vamos fazer algo ainda mais poderoso para que o nome do Senhor seja engrandecido. Minha equipe, obrigada, Keren, Pri, amor, Deus abençoe, Clara, Ana Laura, que eu tenho que falar o nome delas, Lê, Maezinha, um beijo para todos vocês, os nossos apoiadores. Eu preciso mandar mais uma vez um beijo para todos da Orion Tecnologia e Sistemas Agrícolas, Personalize MP, Home Brasil Design, Use Closet, Arquiteta Fernanda Martinelli, Dui Sorelli, Thaís Dutra Cakes e Bom Gosto Salgados e Sorvetes. Parceiros, um beijo para vocês, até 2025 com essa parceria maravilhosa. Um beijo, queridos, Deus abençoe.